E aí, pessoal, enquanto o Bala aqui, o intelectual das palavras de Deus aqui, ele está procurando aqui na Bíblia alguma referência que ele vai ler pra gente, a gente vai começando hoje mais um debate Papo Duos, falando sobre um assunto que não, na verdade não é polêmico, mas é muito interessante a gente parar e rapidinho pensar um pouco sobre isso, que é o propósito divino, ele versus ou não pode ser abalado pelos despropósitos humanos. Talvez essa seja um bom jeito de falar, ou seja, aquilo que Deus colocou como um propósito determinado, ele não pode ser desfeito nem pelas coisas que o homem faz erradamente. Então, como um contexto aqui para a gente começar pensando, a gente usou o texto de Paulo, da viagem de Paulo a Roma, onde ele é enviado lá como prisioneiro para Roma, né? Por imprudência daqueles homens que resolvem navegar, mesmo num período ali de inverno onde não deveriam navegar, o barco afunda e ele chega até uma ilha de Malta, onde a gente vai ver que Deus tinha algumas coisas preparadas para acontecer. Então, o que a gente quer falar rapidinho aqui é sobre isso. O que Deus coloca como propósito, mesmo que o homem tropece ou faça despropósitos e erre, o propósito divino sempre se concretiza, porque nada pode modificar a vontade de Deus e o propósito de Deus na nossa vida. Aqui em Provérbios 19, é uma passagem bem conhecida, né, mas retrata bem isso que a gente está falando. Fala assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso aqui fala claramente disso que aconteceu com Paulo lá. Eles iam sair de onde que ia ser mesmo? Boa pergunta. Praticamente vamos pôr esse vídeo mas beleza, ele ia para Roma. Isso. Aí, beleza. Isso era uma vontade de Deus e de Paulo também, ir para Roma. Mas tinha um propósito de Deus no meio desse caminho. Só que isso não estava na cabeça de Paulo nem de ninguém que estava naquele barco, né? Paulo, ele fala: não vamos viajar agora não, porque o tempo não é bom viajar nessa época e tal. Só que os caras vão, aí vem uma tempestade, acontece um monte de coisa e no final de tudo eles vão parar numa ilha, e lá Deus usa a vida de Paulo para pregar o evangelho para aquele povo daquela ilha, e muitos se convertem lá, e depois ele vai parar em Roma do mesmo jeito. Que esse era o propósito de Deus, ir para Roma, que Paulo fosse para Roma. Só que antes ali no meio tinha um também que é um propósito divino que nenhuma decisão humana poderia modificar isso. Que aconteceu tanta coisa ali, a imprevisibilidade do tempo e uma imprudência do capitão do navio querer viajar naquele um tempo não bom para viajar, né? Só que aí, mesmo no meio de tudo isso, o propósito divino se concretizou, que foi aquele povo ser alcançado pelo evangelho e depois Paulo chegar em Roma com vida, né? Então nada pode desfazer o propósito de Deus na vida de ninguém. Por mais que a gente erre, também tome decisões erradas ou coisas aconteçam e a gente não entenda, a gente tem que confiar e sempre se voltar para Deus, porque, como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aí. E aí, tipo assim, é interessante só a gente lembrar também que, apesar do propósito divino não ser abalado, o homem, quando ele decide fazer as coisas por si só ou decide fazer erradamente, ele sofre as consequências, né? Porque dá-se uma ideia assim: não, porque Deus determinou assim, o homem pode fazer do jeito que ele quiser, que não interessa, vai acontecer e ele não vai sofrer nada. Não, tem os danos, né? Isso até entra na questão do pecado, né? O pecado, ele tem as consequências, e os erros humanos também têm as consequências. Eles tiveram, né? Tiveram uma grande perda, porque por um erro humano perderam o barco, perderam todos os por muita aflição. Porque imagina, eles antes a gente lê a Bíblia, a gente sabe tudo que aconteceu depois, mas eles naquele momento, eles não sabiam se lá no momento fala que eles perderam a esperança de vida. Eles já achavam que ia morrer, achavam que já era tudo. Então assim, os erros humanos, tudo que a gente fala tem as consequências, né? As consequências vai ter, mas o propósito divino vai acontecer. Porque senão a gente não pode pensar: é propósito, errei, aconteceu tudo. Não, é propósito divino, propósito, não pode jogar a responsabilidade para Deus. A responsabilidade é do homem, né? Mas pela graça de Deus, até nos nossos erros, Deus, ele faz a gente aprender, até em pecado, em erros. Se a gente sempre se voltar para Deus, se arrepender, pedir perdão, Deus não vai ficar à toa, que não vai ser em vão. A gente vai aprender alguma coisa com aquilo lá, né? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente vive de forma racional, né? A gente pensa para tomar atitude. Então a gente vive tomando decisões, fazendo escolhas, né? A gente tem que se voltar para a Bíblia para tentar ser o máximo possível
o caminho que Deus tem para nós. Mas quando a gente errar, assim, né, como quando a gente pecar, a gente tem que saber, né, a gente tem que se voltar para Deus e saber também que isso não vai nos condenar e acabou tudo. Não, que a gente vai aprender com isso, a gente vai crescer com isso, né, através dos nossos erros, das nossas escolhas erradas, e o propósito de Deus então se concretiza de qualquer forma. Que a gente tenha essa consciência então de quando errarmos, voltarmos para o caminho para cumprir o propósito divino também nas nossas vidas. Amém? 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 Tá.